Artistas veteranos mandaram muito bem em 2019. Neste vídeo eu trago 5 discos sensacionais lançados pelos velhinhos. Presta atenção. O que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, 2019 foi também o ano que marcou o lançamento de 5 discos sensacionais lançados por artistas veteranos, que eu chamo sempre de uma maneira muito carinhosa como velhinhos. Antes da gente começar esse vídeo, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa lojinha, que tem umas coisas muito legais. Veja bem, você tem toda uma geração de molecada hoje lançando uns discos muito ruins. E aí, em 2019, nós tivemos alguns exemplos de veteranos, né, dos velhinhos, lançando discos sensacionais. E nesse vídeo eu vou mostrar 5 deles. O primeiro, logo de cara... deixa eu falar, antes de tudo, eu não vou colocar nesse vídeo o mais recente disco do Bruce Springsteen, né, Western Lights. Por quê? Porque ele já faz parte do vídeo dos melhores álbuns de 2019, né? É um disco realmente sublime. E esses discos que eu vou colocar aqui neste vídeo poderiam muito bem estar naquele vídeo dos melhores discos de 2019. É que ali eu escolhi apenas 5, né? E aqui também vou colocar mais 5. Se fosse uma lista de 10, entrava todo mundo aqui. Eu vou começar, evidentemente, com o espetacular disco do The Who, chamado Who. É engraçado porque na época em que eles lançaram o disco anterior, e isso já faz muito tempo, porque foi em 2006 que eles lançaram um disco que, inclusive, muito bom e muito subestimado pelas pessoas, chamado Endless Wire. Naquela época já parecia que realmente seria o último disco de estúdio do The Who, que hoje se resume ao Roger Daltrey nos vocais e o Pete Townshend, né, na guitarra e nos vocais, e ambos compondo. E aí o que acontece? Já naquela época a gente já achava que seria o último disco de estúdio, mas aí 13 anos depois, ou seja, em 2019, eles reapareceram com um disco realmente sensacional. Os dois veteranos, nesse disco, eles dão mais uma vez uma aula de competência aos mais jovens. O Roger Daltrey, ele continua cantando muito, né? E agora, evidentemente, com um timbre um pouco mais grave, pelo lance da idade, evidentemente, mas continua cantando muito. E o Pete Townshend, ele ainda é um guitarrista e um compositor assim de primeira grandeza. Claro que eles têm nesse disco um apoio fundamental, que é a cozinha rítmica, né? Que é formada pelo baixista Pino Palladino e pelo batera o Zak Starkey, né? Que você sabe muito, que já tocam com o The Who já há muito tempo. E o Zak Starkey você sabe muito bem que é filho do Ringo Starr, né? E esses dois, eles se mostram assim coadjuvantes assim também excelentes. É uma coisa impressionante porque o disco, de uma certa forma, ele remete a várias fases do The Who, mas assim, com uma excelência inacreditável, assim, tem faixas maravilhosas. Eu vou colocar aqui embaixo, como eu sempre faço, eu vou colocar links para músicas de cada um desses discos que eu vou falar aqui. Mas eu ouvi esse disco com muita atenção e infelizmente ele não entrou naquela lista, como eu já falei, porque eu já tinha 5.
Mas assim, tem canções, por exemplo, como o Break the News, o All This Music Must Fade, o I Don't Wanna Get Wise, que é uma música sensacional. Tem mesmo até um momento romântico que é até meio surpreendente, né? Que é uma música chamada I'll Be Back. É um disco maravilhoso. Outro veterano que mandou muito bem, sabe quem foi, cara? Neil Young. Pois é, o Neil Young voltou a gravar com o seu grupo Crazy Horse e ele soltou também um álbum sublime chamado Colorado. E o legal do Neil Young, cara, é que ele age, ele é já um velhinho, evidentemente, mas ele age como se ele não perdesse o inconformismo a respeito do mundo que a gente vive, sabe? Isso é muito legal. Ele é um velho chato, raivoso, isso é muito bom. E como eu disse, ele voltou a gravar com o Crazy Horse, só que não com o Crazy Horse como a gente conhece, porque o guitarrista, o Frank Poncho San Pedro, ele tá meio doente, ele não quis voltar a gravar o disco, ou foi alguma outra treta que depois eu vou descobrir o que é. E ele foi substituído, cara, pelo Nils Lofgren, que é o guitarrista que toca na banda do Bruce Springsteen. O Nils Lofgren é um músico sensacional, tem uma carreira solo muito boa, e ele substituiu o Frank San Pedro. E ele é um disco que, de uma certa forma, acabou surpreendendo quem esperava assim, um disco mais pesado que os anteriores que ele gravou dessa década, mesmo com as guitarras presentes, assim, porque mesmo dentro com aquela atmosfera de guitarras e tal, continua tendo um lirismo sutil, né? Mesmo dentro daquela coisa mais densa, né? Então eles fizeram um álbum excepcional. Tem algumas canções lindas, como a She Showed Me Love, a Help Me Lose My Mind, tem uma outra chamada Shut It Down, que é muito boa. E, evidentemente, que a cozinha rítmica do Crazy Horse foi mantida, né? Que é o batera, o Ralph Molina, e o baixista, o Billy Talbot. Eles continuam ali firmes, ali, tocando com aquele estilo meio... que quem gosta de execução mais técnica chama de displicente, mas eu acho assim, aquilo ali de uma espontaneidade sensacional. Esse é outro disco maravilhoso que você não pode deixar de ouvir. Outro que gravou um disco muito bom e muito instigante foi o Santana. O guitarrista Carlos Santana. Ele soltou um álbum chamado Africa Speaks, muito legal. E você sabe muito bem, cara, que o Santana, ele tem uma extensa discografia, e nessa discografia ele cometeu alguns erros e cometeu muitos acertos, certo? E isso, né, uma variedade até razoável, né? Mas o que acontece? Mas tem uma coisa interessante, que mesmo nos momentos mais comerciais, o Santana, ele nunca abandonou aquela devoção musical que ele tem. E foi exatamente o sucesso que ele fez nesses discos comerciais. Você lembra daquele Supernatural, né? Que ele, com as parcerias e tal. E mesmo nos momentos mais comerciais, o Santana, ele manteve aquele estilo dele, vamos dizer assim. E nesse disco, cara, é uma coisa surpreendente, porque o que acontece? Como o próprio nome diz, ele é um disco muito inspirado na música africana. Então o que acontece? Em vários temas você tem aqueles ritmos quebrados, né? Que fogem muito daquele padrão americano e europeu. É quase polirrítmico, vamos dizer assim, mas claro que misturando a música africana com elementos cubanos, com jazz, com blues, com rumba até. E engraçado que em alguns temas assim tem uma atmosfera de jam session. E isso, de uma certa forma, é explicado por quê? Porque esse disco, que inclusive foi produzido pelo Rick Rubin, aquele produtor super famoso, o que você ouve no disco, na verdade, é um apanhado, é um repertório que é um apanhado de quase 50 canções, né? 50 gravações que eles fizeram em apenas 10 dias. Olha que coisa incrível isso. Então, assim, e muitas dessas músicas que a gente ouve no disco é aproveitando o primeiro take. Ele é quase como se fosse um disco ao vivo gravado em estúdio. E ele conta nesse disco com um octeto sensacional, em que os destaques são uma vocalista chamada Concha Buica, que a mulher parece um terremoto, assim, uma coisa sensacional. E a baterista desse grupo é a mulher do Santana, que é a Cindy Blackman, que, para quem não sabe, era aquela baterista da banda do Lenny Kravitz.
Lembra aqueles clipes do Always on the Run, que era uma garota? É ela. Pois é, e ela e os outros músicos fazem um trabalho excepcional. É um daqueles discos que você ouve do começo ao fim e você sai dessa audição com a cabeça meio embaralhada. No bom sentido, claro. O outro disco que eu tenho para destacar chama-se Three Chords and the Truth e é do Van Morrison. Pois é, cara, é incrível como o Van Morrison você tem uma ideia de como ele é um cara, vamos dizer assim, ativo. Nos últimos tempos, nos últimos 6 anos, ele soltou 4 discos. É como se ele tivesse quase lançado 2 discos por ano. E evidentemente que nesses discos ele misturou muitas canções originais com versões, e assim umas versões excelentes de blues, soul e jazz. Mas nesse disco, o Three Chords and the Truth, cujo título, na verdade, remete a uma descrição da country music feita por um compositor chamado Harlan Howard, né? Ou seja, perguntaram para ele o que era country music e ele falou, cara, country music são 3 acordes e a verdade. E aí o Van Morrison pegou essa frase que é muito boa e colocou no título. E esse disco é inteiramente composto por músicas inéditas e autorais. Ele inclusive chamou para tocar com ele um violonista guitarrista de jazz chamado Jay Berliner, que foi o cara que trabalhou com ele naquele lendário álbum que ele lançou, que é o Austral Weeks. E aí, nesse disco agora, eles fizeram um disco, mais uma vez, um disco vigoroso, assim, sabe? Ele é muito dominado pelo órgão Hammond. E esse órgão está quase sempre presente naquele cruzamento que ele faz de música irlandesa com rhythm and blues, com soul, com jazz, tem até quase rockabilly, pra você ter uma ideia. E tem também um convidado muito especial que faz um dueto com o Van Morrison nesse disco, que é o Bill Medley, que é a metade dos Rydell Brothers. Lembra aquele duo sensacional do passado? Pois é. Cara, e a voz do Van Morrison continua muito poderosa, muito calorosa e ríspida ao mesmo tempo. Espetacular. O último disco dessa lista, né, dos 5 aqui, é um dos discos mais tristes. É o disco, sem dúvida, mais triste dessa lista. E certamente também é um dos discos mais tristes dos últimos tempos, que é o mais recente álbum do Nick Cave and the Bad Seeds, né, o Ghostin'. O Nick Cave voltou a gravar com a sua banda. E poucos caras escreveram e escrevem tão bem e de uma maneira tão franca e honesta a respeito da morte como o Nick Cave. Eu recomendo muito que você ouça também os 2 discos anteriores a esse que eu estou dizendo agora aqui, que é o Push the Sky Away de 2013 e o Skeleton Tree de 2016. Esse Skeleton Tree é um disco também tristíssimo e lindo. Aliás, os 2 discos são muito tristes e lindos, mas esse, o Skeleton Tree, ele tem uma beleza mórbida, porque foi o disco que o Nick Cave gravou depois da morte do filho dele, adolescente, né? Então ele gravou esse disco de uma forma como se fosse para expurgar a dor que ele estava sentindo. E nesse ano, em 2019, ele voltou a soltar um disco também que tem muito dessa característica e que volta a falar um pouco de crianças e de adolescentes e de pais. É um disco muito, muito bonito, melancólico e soturno ao mesmo tempo. Antes de eu continuar com a minha listinha aqui, presta atenção nessa mensagem que eu tenho para você, principalmente você que é pai e mãe e está muito preocupado com o futuro dos seus filhos neste planeta cada vez mais lotado de lixo plástico. Presta atenção. Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda temos que conscientizar as pessoas a respeito da maneira completamente errada que o plástico está sendo descartado na natureza justamente por essas mesmas pessoas. Para piorar, todo mundo ignora a urgência de uma política de reciclagem
não só de lixo plástico, mas de todos os outros tipos de lixo. E não me venha com esse papo de que você respeita coleta seletiva, porque ninguém faz isso. Eu aposto que você na sua casa não segue nada desse tipo de procedimento. Vai enganar outra pessoa. Eu tenho certeza absoluta que ninguém leva a sério isso na sua casa. Fala a verdade. É por essas e outras que a ONG Ambientalizando tem o meu total apoio e deve ter o seu também. Tudo soa muito dolorido e poeticamente triste, tá? Nesse álbum duplo, exatamente, é um álbum duplo. O disco 1, ele trata as canções tratam a respeito das crianças, e o disco 2 trata apenas dos pais dessas crianças, retratadas no disco 1, né? E em várias músicas, por exemplo, o Nick Cave ele não consegue nem cantar, cara, ele fica recitando. Então, assim, dá um ar... Cara, é lindamente triste. Você não pode deixar de ouvir. Ah, antes de eu sei que eu tinha falado que a lista aqui é de 5 discos, mas eu vou abrir um destaque, vamos dizer assim, extra. Afinal de contas, o canal é meu, eu coloco aqui bem o que eu quiser. Eu quero dar um destaque também para um outro veterano, só que esse veterano já não está mais aqui entre nós. Foi lançado um álbum póstumo do Leonard Cohen, chamado Thanks for the Dance. Você sabe muito bem que o Leonard Cohen morreu em 2016. E aí o que acontece? Esse disco póstumo, né, vamos chamar de disco novo, o Thanks for the Dance, ele foi gravado a partir de uns vocais que o Leonard Cohen deixou na gravação do disco anterior a esse, que chama You Want It Darker. Inclusive, o Leonard Cohen morreu alguns meses depois que esse disco foi lançado. Então, ele tinha gravado uma série de vocais para outras canções, e essas canções foram retrabalhadas e foram lançadas agora. Não, antes que você me pergunte e fale, esse disco então é sobra do anterior. Não acho, porque as músicas são tão legais, cara, que eu acho que ele na verdade, ele já estava meio que... Talvez ele já tivesse sabendo que ele já estava nas últimas. Ele falou, cara, eu vou gravar o máximo que eu puder para que essas músicas não se percam. E elas realmente não se perderam, foram lançadas nesse disco. É um disco muito legal, que foi inclusive produzido pelo filho do Leonard Cohen, né, o Adam Cohen. E tem uma série de convidados, tem o Beck, tem o Daniel Lanois, né, quem é fã do U2 sabe muito bem, porque durante muitos anos ele foi produtor do U2. Tem o Damien Rice, tem uma série de outros convidados. Também é um disco muito legal, então é um destaque, né? Seria o 6º disco nessa lista. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o assunto desse vídeo. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal. Não esquece de deixar aqui embaixo também quais discos de outros artistas velhinhos vocês gostaram em 2019. Não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu volto na semana que vem com mais um assunto bacana aqui pra vocês, beleza? Um abração e até a próxima.